Boa noite, sejam bem-vindos. Domingou e a gente por aqui. Como estão vocês? Sejam bem-vindos. Oi, Rachel, boa noite. Vera, Fran, tudo bem? Deixa eu desligar um negócio aqui. Aí. Vera. Adriana, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindas. Como vocês estão? Domingou e a gente aqui estudando. Isso é ótimo. Fico muito feliz. Oba! Quem quer um cappuccino? Para esquentar a garganta. Minha garganta tá muito seca hoje. Fran. Joinha, vamos estudar, né? Renata chegando aí também. E hoje a gente vai falar de algumas cartas, né? O significado de algumas cartas de uma maneira profunda. João chegando, a Gi. Mas antes da gente entrar no assunto, eu vou me apresentar para quem está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam. E o meu propósito é levar o baralho cigano ao maior número de pessoas possível, né? Então é te ajudar a ler de forma assertiva, desenvolver sua intuição e conquistar a sua independência, ajudando pessoas, e é chegar do zero à assertividade. E por isso estamos aqui nessas lives preparatórias para o evento No Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano, um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 2 e 8 de junho. Nesse evento a gente vai entender o baralho cigano de forma mais profunda e você já sai fazendo as suas primeiras leituras. Boa noite para quem está chegando. E se você ainda não se inscreveu no evento, se inscreve pelo link da bio, tá? Então se inscreva no evento para você poder receber todo o nosso conteúdo. Oi, pessoal. Quem tá chegando aqui pela primeira vez? Quem é a primeira vez que tá aqui? Conta aqui pra mim quem tá chegando agora aqui. Me fala de onde é. Gente, eu esqueci de avisar os grupos. Vou avisar aqui rapidinho, enquanto vocês vão chegando aí, tá bom? Oi, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda. Falando em grupo, gente, ó, nos grupos eu sempre aviso, tanto da live, quanto no final de cada live, eu também coloco aqui no grupo os guias que eu estou fazendo para cada live. Então, a cada live eu coloco os guias aqui, tá bom? Aqui no grupo do WhatsApp. Então, quem tá no grupo recebe os guias de cada live. Olha, o João é de Brasília. Rio Grande do Sul, a Adriana. Tô assistindo na rede vizinha de Guarulhos. O João é a primeira vez. Olha a Rachel falando que é a primeira vez aqui, só que não. Sejam bem-vindos. Rapidinho, gente, senão o pessoal fica chateado comigo depois. Então, vamos lá. Enquanto vai abrindo aqui, hoje nós vamos falar sobre algumas cartas do baralho cigano e as suas características, tá? Nós vamos falar de 5 cartas, se der tempo. Eu fiz uma sequência de 5 cartas pra gente conversar. A gente vem fazendo
vários assuntos e hoje eu resolvi entrar um pouquinho nas cartas para que vocês já vá sentindo como funciona realmente o baralho, tá bom? Manda pra mim só um pouquinho. Vou só encaminhar, só mandei pro primeiro aí. Então vamos lá. Como eu entro em contato com você para fazer uma tiragem? No link da bio tem um link falando fale comigo ou agende a sua consulta. Você consegue por lá e também me chamando no direct a gente conversa. Combinado? E olha, falando nisso, gostei dessa pergunta, sabe por quê? Porque logo os meus alunos vão começar a atender e eu vou começar a divulgar aqui no Instagram. Assim que um falar pra mim, tô pronto, quero atender, quero viver de baralho cigano, eu começo a divulgá-los aqui no meu Instagram, tá? E esses alunos, além de serem treinados por mim, eles têm o meu acompanhamento, tá? Então, eu observo bem de perto, eu estou ali junto, tirando todas as dúvidas, corrigindo, então pode confiar. Então, logo vou deixar nos stories os alunos que começarem a atender e quiserem atender profissionalmente aqui nos meus stories para vocês poderem também entrar em contato com eles, certo? Então, vamos lá. Nossa primeira carta de hoje vai ser o lírio. E se vocês me verem olhando aqui do lado, é para eu seguir a sequência certa que eu organizei aqui, tá? Mas antes da gente entrar na carta em si, o que eu quero trazer para vocês? A gente vai falar das cartas, mas a gente vai falar também de uma forma diferente, do arquétipo de cada carta. Então, é entender a função natural da carta, tá? E mostrar para vocês que ela é um espelho da sua vida. Então, a carta, quando a gente entende ela como um arquétipo, quando a gente entende como ela funciona na natureza, a gente consegue vê-la também como um espelho da nossa vida. E o que não é esse tema? Não é um glossário raso, não é um decoreba, tá? É algo profundo para você realmente começar a compreender como funciona essa linguagem das cartas, tá? Então, o lírio. O lírio é a carta 30 do baralho cigano. Essa lindeza aqui, ó. E o lírio, o arquétipo dele é o arquétipo do sábio calmo, que representa a maturidade emocional e a paz que vem após a experiência. Então, o arquétipo do lírio é o arquétipo do sábio. Quando eu sei que o arquétipo do sábio é o arquétipo do lírio, o que eu entendo? Que o lírio fala de sabedoria. E de uma sabedoria calma. Também fala que é um arquétipo que representa a maturidade emocional após a experiência. Então, eu já vivi, entende? Eu não me tornei sábio do dia para a noite. Eu experienciei a vida. E por experienciar a vida, eu adquiri a sabedoria, entende? Por isso, essa calma também do lírio, tá? Quando a gente olha para o lírio na natureza, ele é uma flor que nasce em ambientes limpos e úmidos e exige equilíbrio. Simboliza pureza, harmonia, leveza. Então, é uma flor que precisa de um ambiente limpo e úmido, tá? E ele simboliza aí a pureza, a leveza. O lírio também tem uma característica que ele é uma flor que demora a florir, o que traz também essa experiência, essa maturidade. Então, o lírio é uma carta que fala muito de maturidade, justamente por isso. Então, algumas pessoas falam assim, o lírio só fala de paz, de harmonia. Não, ele fala de maturidade, ele fala de sabedoria, tá? E ele fala da calma, de não ter pressa para que as coisas andem. Então, quando eu não tenho muita pressa, às vezes eu perco também algumas oportunidades, porque eu entro numa marcha lenta. É como se eu já tivesse conquistado tudo que eu precisava, tudo que eu queria, tudo que eu almejava na vida, e agora
eu estou diminuindo o ritmo, entende? Então é como se eu estivesse perdendo aquela... Como é que é a palavra, gente? Fugiu a palavra. Mas como se eu estivesse perdendo a potência, entende? Eu não tô ágil como cavaleiro, eu não tô correndo atrás de conquistar, eu já conquistei. Agora eu tô curtindo as minhas conquistas e às vezes pode trazer uma certa estagnação, tá? Mas essa estagnação se ele estiver no negativo, então ele pode trazer uma certa estagnação. Já no amor, ele traz uma relação estável, serena, só que às vezes sem paixão. Por que às vezes sem paixão? Porque já passou pela paixão, já maturou, já amadureceu. Então é uma carta que fala da maturidade. E a paixão, normalmente, ela existe quando? No começo do relacionamento, no vucu-vucu, na hora que eu olho para a pessoa e começo a me encantar, na hora que o meu estômago começa a encher de borboletas. Então, essa é a paixão. O lírio, ele já está falando do amor maduro. E o amor maduro mexe com o coração e não com o estômago. Então, você não vai ter aquela paixão, aquele fogo todo com o lírio, tá? É um amor mais suave, é um amor mais maduro, é um amor de algum tempo já, tá? Não é algo que nasceu agora, tá? Até porque, como eu disse, o lírio demora a florescer. Quando a gente vai falar já na vida profissional, ele fala de ética, ele fala de sabedoria e ele fala de pessoas que são conselheiras. Por quê? As pessoas mais antigas são pessoas que dão conselhos, concordam? Como é gostoso sentar próximo de uma pessoa que já tem uma bagagem de vida e ouvir as suas histórias, entender o caminho que ela percorreu, para que a gente não percorra o mesmo caminho, ou que percorra o mesmo caminho, mas não cometam os mesmos erros. Não é gostoso? E é essa sabedoria, é esses conselhos, tá? Vamos lá, ó. Sim, mas eu não vou fazer junção, senão eu não dou conta de falar das 5 cartas, tá? Então, a gente vai falar de uma carta por vez. E hoje eu não vou fazer conexão, vou falar só das cartas, senão a gente não vai dar conta de falar de todas, tá bom? Então, vamos lá. Na saúde, o lírio fala do quê? De repouso, de equilíbrio, de harmonia. Então, ele pede para você parar. Então, o lírio não é uma carta de movimento, tá, gente? Então, na saúde, ele fala, olha, para, descansa. De repente, é hora de dar uma pausa. Por quê? Porque ele fala da gente conseguir, como é que eu posso explicar? Recarregar. Entende? Recarregar. Então, ele pede para dar uma pausa. Ele tá buscando a harmonia no seu sistema, a harmonia na sua saúde. E às vezes, para o meu sistema ficar harmônico, eu tenho que pausar. Entende? Então, é aquele dia que você sai o lírio hoje para a carta do dia, tira o dia de folga, se puder, claro, mas tira um momento para descansar, um momento para respirar, tá? E na espiritualidade, ele vai falar de paz interna e de clareza, tá? Ele traz clareza espiritual, ele traz a conexão espiritual. Eu não ia falar sobre a parte sexual, mas do lírio em si eu vou falar. Sabe por quê? O lírio, ele traz uma sexualidade mais madura, tá? Ele não tem aquela paixão, mas ele tem aquele sexo intenso, porque é maduro. Não estou buscando mais aventura sexual, não estou buscando vários parceiros. Eu quero um relacionamento, e um relacionamento maduro, inclusive sexualmente, tá? Então, é intenso, sim, mas não tem aquela coisa de ficar pulando de galho em galho, de ficar trocando de parceiros. Tem essa maturidade, essa sabedoria no relacionamento, inclusive na parte sexual. Ficou claro o lírio? Conta pra mim se vocês ficaram com alguma dúvida sobre os lírios, tá? Lá nos seus guias tem todas essas informações. Fran, acredito que todas, mas os guias eu estou também gerando novas informações para colocar, tá? Então, os que tem já tem muita informação, muita mesmo, acredito que mais do que isso até, porque tem as uniões, então tem as conexões entre as cartas,
em várias áreas da vida. Falo dos arquétipos separado, falo deles na natureza separado. Então tem um guia para cada um disso, dessa parte. E estou gerando novos materiais. Então, durante o ano inteiro que vocês têm acesso, todo o material que eu gero novo, eu subo para a plataforma e vocês têm acesso também, tá? Boa noite, ficou claro, amei a explicação. Então, corre que tá num preço bem bacana, Fran. E ele ajuda bastante, bastante mesmo. Foi feito pensando em vocês. Foi feito pensando, gente, o que eu queria ter quando eu comecei a ler baralho. Se eu tivesse esse apoio dos guias quando eu comecei a ler baralho, eu tinha sofrido bem menos. A junção das cartas superou a minha expectativa. Foi um apoio fundamental. Obrigada, Rachel. Obrigada pela validação. Vamos lá. Alguém ficou com alguma dúvida sobre a carta dos lírios? Conta pra mim aqui. Ficaram com alguma dúvida sobre os lírios? Posso passar para a próxima? A gente vai falar da montanha. Ou alguém quer perguntar alguma coisa sobre os lírios? Alguma especificidade, alguma coisa que você ouviu e não sabe se tá certo? Eu trouxe as cartas que vocês mais me pedem nas caixinhas, viu? Ai, que linda! Obrigada! Obrigada de verdade. Que delícia ouvir isso. Muito obrigada de coração. Então, vamos à montanha. E o que temos na carta da montanha? O arquétipo do... fugiu, que eu não pus aqui a informação. A gente volta no arquétipo já, tá? Do guardião, perdão. Por quê? Porque representa um desafio necessário, tá? No negativo é frieza? Pode ser sim, tá? Pode ser frieza e pode ser a falta de movimento, a pasmaceira, o não agir. Sabe aquela coisa, deixa pra lá, não quero arrumar briga e acaba aí negligenciando coisas importantes. Combinado? Então vamos lá. Arquétipo do guardião representa o desafio necessário. Então, guarda a montanha, é o tamanho da montanha, né? Então, é aquela coisa que tá ali, ó, resistindo, tá guardando, tô segurando, não tô deixando ninguém passar. Porque ela é enorme. A gente não olha uma montanha no baralho pequenininha. Olha o tamanho da montanha. Ela é enorme, né? Então, um dos arquétipos dela é o guardião, que tá lá, segurando, não, daqui ninguém vai passar. Aqui é meu território. Eu sou grande, eu sou frio, eu sou imponente, porque a maioria das montanhas, na maioria dos baralhos, tem essa neve, tá vendo? Ó, tem uma neve. Entende? Então, só de você olhar para ela, ó, você vê que não é fácil. É difícil passar pela montanha, correto? Então, na natureza, como ela é? Maciça, estática, ou seja, ela não se movimenta, ela impõe limites, daqui você não vai passar, pelo menos não com facilidade, e ao mesmo tempo ela pode servir de refúgio. Alguém já imaginou a montanha como refúgio? Fala pra mim. E ela exige o quê? Preparo, não é qualquer um que escala uma montanha, planejamento e humildade, porque não adianta você chegar falando, eu sou bonzão e não ter preparo nenhum para isso. Mas alguém já pensou na montanha como abrigo, como proteção? Ela pode simbolizar, tá? Porque nas montanhas, na base dela, quando eu estou na base de uma montanha, eu posso estar me protegendo, tá? Me protegendo ali, às vezes, de frio. Às vezes ali nas bases tem cavernas onde eu posso me abrigar. Então ela pode servir de abrigo, tá? Difícil vir como abrigo, mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, se a sua intuição em algum momento falar que você tá procurando uma certa proteção, um certo abrigo, né, um certo refúgio mesmo para se esconder, normalmente é para se esconder. Por que para se esconder, gente? Vamos lá, pensa assim, ó. Eu não moro na montanha, eu moro na minha casa.
né? Eu estou fora da minha casa, me deparei com uma montanha enorme e eu preciso de abrigo, eu preciso de proteção. Então eu estou buscando um espaço para me proteger naquele momento e ali naquela montanha eu posso encontrar. Então não é o abrigo aconchegante do lar, não é a proteção que o lar já te traz. É aquele abrigo de preciso me proteger do perigo. Por quê? Porque ali eu corro risco com um monte de coisa, tá? Não é tipo a torre. Porque a torre, ela já está lá. A montanha, a torre tá lá, ela tem uma porta, tem uma janela. A montanha não, a montanha você vai ter que procurar esse abrigo, tá? Então não é algo fácil. Então se você ver que essa pessoa tá lutando, buscando sobreviver, ela pode estar procurando essa montanha como abrigo, tá? Mas é aquele instinto de sobrevivência. Preciso de um espaço para cuidar de mim essa noite, por exemplo, para não morrer comido por um bicho. Entende? É uma coisa de instinto de sobrevivência. Eu tô precisando me proteger. Sabe quando isso acontece? Não gosto muito de falar isso aqui não, mas quando o assunto é abuso. Entende? Porque é um problema enorme, gigante, que eu não consigo fugir e eu fico o tempo todo buscando um jeito de me proteger. O tempo todo buscando embaixo da cama. O tempo todo buscando uma caixinha para me esconder. Entende? Então, quando é abuso, a montanha sai com essa proteção. Certo? Então, vamos lá. No amor, ela traz frieza, tá? Justamente por causa dessa neve. Porque a neve e a altitude da montanha traz aquela coisa mais fria, mais imponente, né? É aquela coisa que tem um limite claro, daqui você não passa, né? Então ela traz essa frieza emocional e o distanciamento e o bloqueio na relação. Então quando sai uma montanha numa pergunta de relacionamento, pode falar que essa relação está bloqueada. Tem problemas sérios, problemas grandes que precisam ser resolvidos, porque senão não vai sair dali. Tem um bloqueio, tem uma coisa enorme no meio deles, não vai deixar andar, tá? Já no profissional, pode falar de autoridade, mas daquela autoridade rígida, aquela pessoa rígida e de hierarquia. A pessoa tem um nível hierárquico maior, mas também pode estar falando de dificuldades no trabalho, de bloqueios, de situações que você vai precisar resolver ou transpor e vai precisar de muita humildade, de muito preparo para isso. Então é aquela coisa, aquela promoção que você tá esperando há tanto tempo e você tá vendo que não vai sair para você. E para você se tornou um problema, porque você já estava contando com ela. Se você não se preparar para conseguir essa promoção, você não sai dali. Então são problemas, né, que você precisa resolver. Inclusive problemas que você precisa resolver muitas vezes para não haver um corte. Né? Se vier uma caixa de finalização por perto, pode ser esse o problema. A finalização de um ciclo, tá? Na saúde, pode ter tratamentos de doenças crônicas, tá? Então, pode estar falando de algo crônico, mas o ideal é a gente não falar, como eu já disse aqui, né? É a gente entender que a pessoa, por poder tratar de algo crônico, ou de algo que é recorrente na vida dessa pessoa, que é uma coisa difícil de se lidar ou de se tratar, que é para ela procurar ajuda profissional, porque a montanha, a sua seu maior significado é o bloqueio, é o problema, ela traz o problema, então você tem que orientar, procurar ajuda, tá? E do geral, a montanha é isso. Tumor na saúde, olha, eu não honestamente, é uma coisa que não vem nem ao caso a gente saber, Anne. Sabe por quê? O que vai mudar você saber se pode ser um tumor ou não? Pode ser tanta coisa. Pode ser inflexibilidade, porque a montanha é inflexível, isso é um problema no joelho. Entende? Só que um problema no joelho que já está desgastado demais e que o tratamento é longo e dolorido. Como pode ser um monte de outras coisas. Então, quando a gente se apega a é isso ou é aquilo, e a gente acaba falando isso pode dar um problema muito, muito grande.
Não, eu não falo isso no curso. Sabe por quê? Porque é um problema. Se você fala isso para um cliente seu e ele vai ao médico e ele não tem esse problema, ou ele comenta para o médico que você falou isso, você é processada. Então, assim, não é só, entende? É tanta coisa que pode ser, tanta coisa que é duro, que é maciço, entende? Coisas que são inflexíveis, é tanta coisa que pode ser, que eu afirmar que é uma só, eu tô apostando muito alto e comprando um problema muito grande para minha vida. Então, toma cuidado. Então, pensa assim, ó, são coisas difíceis de resolver na saúde. Difíceis de resolver. Um tumor é difícil de resolver? É. Uma dor no joelho que não passa porque tá extremamente desgastado, não tem mais cartilagem, tá com o menisco rompido, também é difícil de resolver. Entende? Uma lúpus, que é uma doença autoimune, não tem cura. Tem tratamento a vida inteira, é difícil de resolver. É difícil até de diagnosticar. Então, são coisas que são complexas. São problemas grandes, a montanha traz grandes problemas. Então, quando eu me pego numa pequena parte disso, eu estou sendo negligente, porque eu não tenho como afirmar. Ficou claro? Alguma outra dúvida sobre a montanha? No positivo, ela pode falar de resistência, tá? De uma grande resistência. Então, eu sou uma pessoa resistente, eu sou uma pessoa que consegue superar os obstáculos. Ela pode também estar falando na saúde de necessidade de resistência física, tá? De cuidar do seu físico, criar uma resistência, criar massa muscular, ir pra academia, ficar fortão. Então, ela também pode estar falando de você ter que cuidar do seu físico. Certo? Podemos passar para a nossa próxima carta. Que bom, que bom. Então, vamos lá. Tcharam! A Torre. E é o arquétipo do eremita, que representa o isolamento voluntário, análise e proteção interna, tá? Então, pode falar de pessoas teimosas, claro, porque ela é fria, né? E ela não se mexe, então pode ser pessoas teimosas sim, tá? Então, o arquétipo da torre é o arquétipo do eremita. E o arquétipo do eremita fala de isolamento voluntário. Eu quero me isolar, tá? Eu não estou isolada, eu quero me isolar, certo? A análise, então, é uma carta analítica e a proteção interna. Já na natureza, vamos lá, uma estrutura construída pelo homem que separa o interno do externo. Alto, racional, silencioso, tá? Por que racional? Porque ela é construída pelo homem. Então, foi pensado para que ela seja dessa forma, nessa estrutura. Tem todo um contexto, né? Porque eu queria deixar as pessoas presas aqui dentro. Eu queria guardar algo aqui dentro. Pessoas, coisas, tá? Então, ela é racional. Quando eu olho para a torre, no amor, traz uma distância emocional e traz uma solitude também. E por quê? Distância emocional não quer dizer, vamos lá, gente, que esse casal vai se separar. Muito cuidado com isso, tá? Porque eu já vi gente olhando para a torre e falar, vai vir separação. Não obrigatoriamente, tá? Não obrigatoriamente. Às vezes eu estou passando, por exemplo, uma pessoa que tá passando por um período depressivo. Não quer dizer que ela queira se separar, não quer dizer que ela não queira mais esse relacionamento, quer dizer que nesse momento ela tá assim, ó, isolada, emocionalmente distante, tá? Então, nem sempre é uma separação. Então, cuidado com essa carta. Não é uma carta de término, é uma carta de isolamento. É uma carta que pode estar dizendo que você está se sentindo sozinho, mesmo no meio de uma multidão. É uma carta que pode estar dizendo que você precisa ficar sozinho naquele momento. Então, cuidado. Não é uma carta de término. Não é, tá? Pode estar falando de individualismo, de eu olhar primeiro para mim no relacionamento e não conseguir enxergar o outro, tá? Também pode estar falando.
de querer ficar comigo mesmo, também pode estar falando, tá? Então, cuidado, não é uma carta de término. Ficou claro isso? Quando a pergunta é sobre uma reforma da casa, se vai dar certo e sai a torre, como seria a conclusão? Olha, a torre pode falar que vai dar certo, mas de forma lenta, sabe por quê? Vamos lá. Na técnica de sim ou não é não. Agora, se não for na técnica de sim ou não, pode falar numa reforma que vai dar certo, mais lenta, porque a torre é estrutura e ela é racional. Então, eu estou pensando como fazer, eu estou estruturando como fazer. Ela também fala de estrutura. Então, pode dar certo se não for numa pergunta de sim e não, certo? No profissional, a torre fala muito sobre justiça, tá? Então, quando a gente vai falar de processos e sai a torre, ela tá falando do próprio órgão, entende? Do próprio tribunal, tá falando do próprio sistema judiciário. Então, ela fala muito de justiça, tá? Então, a torre pode estar falando ali sobre algo na justiça ou algo que precisa ali de justiça nessa parte profissional. Ela é uma carta ligada à justiça, mas ela também fala de instituições e carreira solo. Então, ela pode estar falando do profissional da instituição que você trabalha. Eu trabalho em tal empresa, pode estar falando da empresa. Então, vamos supor que a pergunta seja: vou continuar trabalhando na empresa X? E sai a torre representa a empresa X, tá? Mas também pode estar falando de uma carreira solo, porque ela fala da solidão, ela fala desse momento de introspecção. Então, é um momento onde eu estou construindo também. Então, ela pode sim falar de uma carreira solo, tá? Ao final das explicações da carta, você pode dizer algumas que são de sim ou não. O lírio que a gente conversou fala sim, tá? Responde como um sim no sim ou não. A montanha responde como um não e a torre responde como um não, certo? Então, a torre no profissional pode estar falando de tudo isso. Também pode estar falando de individualismo, de eu não conseguir trabalhar em equipe. Sabe, quando eu tenho uma equipe e eu não consigo trabalhar. Então, dependendo da pergunta, sai a torre, pode estar falando nisso, tá? Então, tem que ficar atento ao que o seu cliente está perguntando. Porque às vezes ele está falando assim, ó, eu não me dou bem na empresa, não sei por que eu não estou me dando bem, não estou conseguindo me adaptar e tal. Você vai sentir ali que, ó, ou ele está isolado da equipe, não está conseguindo esse entrosamento, ou a equipe está isolando ele. Então, de alguma forma, ele não está conseguindo entrosar e está se sentindo excluído, está se sentindo solitário ou está se colocando numa posição solitária, numa posição de não conseguir essa interação. Ficou claro? Ficou? Então tá. Vou aproveitar para falar uma coisa que eu já falei em outra live, mas eu vou falar aqui também. A torre é uma das cartas que pode indicar homossexualismo. E por que pode indicar, tá? Porque vai indicar no fato de eu não conseguir me expressar, de eu não conseguir ser quem eu sou, de eu não conseguir me abrir, de eu ficar preso, trancado. Então, é aquela sexualidade que eu não consigo mostrar, que eu não consigo assumir, que eu não consigo aceitar. E isso pode acontecer com qualquer outra coisa, tá? Então, qualquer coisa que eu seja, que eu queira, vamos supor, olha, gente, uma coisa boba. Quero ler cartas, mas a minha família não aceita. Então, porque vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, eu guardo pra mim. Então, qualquer coisa que esteja guardada pra você e que você não consiga assumir, a torre pode estar falando. E ela fala muito de autoconhecimento, tá? Muito. É uma carta que traz essa reflexão de autoconhecimento. Pode falar de fatos passados só se eles estiverem trancados a sete chaves. Entende? Só se forem fatos muito escondidos. Mas na maioria das vezes sairia o livro, tá? O livro fala mais de coisas escondidas e guardadas do passado.
mas a da torre também. Só que aí a torre é aquela coisa que tá guardada, quase enterrada no passado. Mas pode falar, vai depender muito do contexto da pergunta, tá? Saúde, solidão que adoece, tá? Então aqui a gente vê processos emocionais, processos psicológicos. Então quando sai a torre na casa da saúde e a pessoa quer saber como tá a saúde dela, oriente a procurar um médico e um terapeuta e ajuda terapêutica para lidar com sentimentos e pensamentos. Você não vai falar para ela que ela tá depressiva, que ela tá isso, que ela dá aquilo. Você não é médico para dar diagnóstico, mas você pode indicar ela a procurar um profissional para se entender melhor, para olhar melhor para os sentimentos e pensamentos que ela está tendo, tá? Ela está extremamente solitária, extremamente sozinha, precisando de apoio. Então, oriente a procurar o apoio, tá? E rigidez corporal, então ela pode estar extremamente rígida, tensa, sabe? Aquelas tensões, então precisa relaxar, precisa se soltar, tá? Precisa de movimento na vida, tá? Muito rígida, tá? Na espiritualidade é uma busca silenciosa pela espiritualidade, tá? Então eu busco a espiritualidade de uma forma silenciosa. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Dúvidas sobre a torre? Conta aqui para mim. Fez sentido? Enquanto vocês me contam, eu quero perguntar aqui para vocês o seguinte. Quem tá chegando aqui agora, fala aqui para mim. Se chegou aqui agora, já me segue para não perder nada do nosso conteúdo. Todos os dias eu posto conteúdo para vocês. Todos os dias, até o dia 1º, eu tô aqui fazendo live às 18h18. Então, vocês conseguem receber todo esse conteúdo e ser avisado, tá? Se puder, compartilha, comenta, pergunta. Eu faço questão de responder o maior número de pessoas que eu consigo. Né? Eu mesmo respondo pessoalmente, então às vezes demora um pouco, mas eu faço questão de responder todo mundo. E se inscreve no evento No Caminho das Cartas, quem não se inscreveu ainda, tá? É um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 2 e 8 de junho. Neste evento, eu te ensino os primeiros passos aí do baralho cigano, você já sai fazendo as suas primeiras leituras e durante o evento eu vou sortear um curso completo de baralho cigano, vou sortear um conjunto de guias e vou sortear uma leitura de mesa real comigo. Então, serão 3 pessoas contempladas e para participar do sorteio precisa assistir as 3 aulas. Então, precisa assistir a aula 1, 2 e 3 do evento, preencher o formulário que vai estar disponível na aula 3, me seguir aqui no Instagram e na rede vizinha, se possível, e estar ao vivo no domingo, tá? Então, no domingo tem que estar ao vivo, porque só quem estiver ao vivo vai ganhar. Se for sorteado, estiver ao vivo, ok. Se não, eu sorteio outra pessoa, tá? E por que só essas pessoas? Não todo mundo, porque eu honro quem tá comprometido. Então, se você tá comprometido comigo, seguir todas as regrinhas, você pode ser contemplado. Combinado? Então, sem dúvida sobre a torre. Então, bora pro trevo. E aqui a gente começa na questão do trevo. O trevo é sorte ou é obstáculo? E aí, o que você acha? Sorte ou obstáculo? Conta aqui pra mim. Sorte ou obstáculo? Conta aqui pra mim. Mas enquanto vocês me contam, arquétipo do trevo, o aventureiro, o ingênuo, representa a oportunidade que passa, a chance que precisa de coragem para ser agarrada, tá? Sem dúvida, sorte. Sorte. Então vamos lá, gente. O trevo, mesa real, tem no curso. O trevo representa sorte, tá? Sorte rápida, mas representa sorte, tá? Por quê? Porque o arquétipo dele é de sorte. Quando a gente olha para a história, é assim, ó. Nós encontramos um trevo, você está com sorte. Então, o trevo, ele representa sorte. Algumas pessoas falam assim, não, ele representa pequenas dificuldades, porque o trevo é uma planta rara e difícil de se encontrar.
Gente, você não procura o trevo. Você não procura. O trevo, ele aparece na sua vida. Você não vai procurar o trevo. Ele aparece no seu caminho. Então, ele é sorte, tá? Porque quando a gente pensa, ai, mas é uma planta difícil de se encontrar. Mas você não tá procurando. A sorte você não procura, gente. A sorte, ela aparece, né? É aquele jogo na loteria que você fez e ganhou. Você não esperava ganhar, você ganhou. Foi um momento de sorte. Um momento que aconteceu e você naquele momento conseguiu fazer o jogo certo e você ganhou. Pronto, sorte. É diferente do obstáculo, vocês entendem? E por que que tem tanta essa dúvida de obstáculos? Porque quando o baralho chegou aqui no Brasil, ele foi modificado e foi criada uma carta que se chama Paus e Pedras. E ela sim significa pequenos obstáculos. Ela entrou no lugar do trevo, no lugar do trevo. Então, era para tirar o trevo e ter o Paus e Pedras, correto? Porém, isso ficou meio confuso e algumas pessoas ensinam o trevo como pequenas dificuldades, tá? Mas pequenas dificuldades é da carta do Paus e Pedras. Então, aqui eu vou abordar o trevo como oportunidade e como sorte, que é o seu arquétipo. Porque senão vai fugir do que eu tô te trazendo. Porque eu estou trazendo a questão arquetípica, a questão da natureza, a questão da história. Então, não tem na história a dificuldade do trevo, tá? No jeito que aprendi, obstáculos, mas não depende da direção do jogo que está direcionado. Vou para a sorte. Então, o trevo ele vai falar de obstáculos ou de falta de sorte, na verdade, quando ele cai numa posição negativa. Mas aí toda a carta muda o significado, não é só o trevo. Mas o seu significado é sorte, tá? Quando a lâmina é Paus e Pedras. Aí sim, aí você vai ver como pequenos obstáculos, tá? Trevo seria um marcador de frequência elevada, prosperidade. Ele pode estar falando de frequência elevada porque você atraiu a sorte naquele momento, mas não é algo que mantém, tá? Porque ele é momentâneo. Ele não mantém. Uma frequência elevada, por exemplo, o Sol é uma frequência elevada. Porque é uma frequência de abundância constante. Os peixes é uma frequência elevada, porque é uma frequência de prosperidade constante. O trevo não. O trevo ele pode ser um pico de frequência, onde, puxa, acessei, consegui, agarrei e passou. Eu não me mantenho, tá? É uma oportunidade que você tem que agarrar agora, gente. Quando eu resolvi deixar de trabalhar na CLT e viver somente de baralho cigano, eu falei, vou tirar 2 cartas e vou perguntar se eu devo fazer isso, né? Se eu realmente vou conseguir viver de baralho cigano, né? De repente foi só um golpe de sorte. Esse mês aí que eu fiz uma boa grana nas férias, mas pode ser que eu não consiga, né, continuar, manter isso. E aí eu fui lá e puxei 2 cartas. Veio o trevo, de cara o trevo e os peixes. Ou seja, no outro dia, praticamente, eu voltei de férias, eu pedi as contas e eu comecei a trabalhar de baralho, só com baralho cigano. Por quê? Porque era naquele momento. De repente, se eu esperasse, eu perdia o time, eu perdia a vontade, eu começaria a ter pessoas que me desanimassem, eu começaria a ouvir, ai, mas será que... Entende? Tudo isso desanima, talvez eu perdesse aquele ponto de virada, é agora. Entende? Então, ele pede decisões rápidas. Vejo o trevo como sorte, dependendo da carta que vem depois. Se ele não for sorte, ele vai falar de oportunidades, tá? E mesmo com a carta que vem depois, tem que prestar atenção nisso. Não tem como trocar a ideia da carta. Você pode, a não ser que aquela posição ou tenha muitas cartas negativas ao entorno dele. Sorte temporária, exatamente. Não tem o trevo, tem o Paus e Pedras. Aí você vai ver como pequenas dificuldades, tá? Vamos voltando, deixa eu ver quem mais voltou. Muita coragem. Foi muita coragem, mas assim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. De verdade, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Hoje eu trabalho com o que eu amo, no meu propósito.
Não durmo mais esperando o fim de semana chegar. Não acordo mais esperando o fim de semana chegar. Segunda-feira, eu gosto da segunda-feira. Amanhã é segunda, segundou. Não fico mais triste com isso. Então, se é uma coisa que valeu a pena na minha vida, foi encontrar aquele trevo naquele momento no meu baralho e tomar a decisão. Porque se eu não tivesse tomado naquele momento, de repente, eu não teria tomado mais lá na frente. Mas vamos voltar para o trevo. Na natureza, planta que cresce espontaneamente em solo fértil, mas ela é frágil. Ela não vai ficar ali, entende? Por muito tempo. O trevo é frágil, a haste é frágil. Quando você olha para ele, você vê fragilidade, tá vendo? Então ele representa um ciclo curto. Não é curto, é rápido. É uma carta rápida, que é para agora. E ela fala sim, tá? Ela responde como um sim. Se for na pergunta de sim ou não. Agora, se for o paus e pedras, você responde como um não. Então, tem que ver o que pra você faz sentido, tá? E é isso. Então, vem viver disso na sua vida. Eu tenho certeza que você também vai conseguir. Então, ele fala dessas pequenas sortes, dessas pequenas oportunidades e que precisa dessa coragem para agarrar. Precisa desse movimento, tá? A oportunidade existe, a sorte está batendo na sua porta. Mas se você fica parado, ela vai embora. Entende? É aquela coisa, sonhei com 6 números da Mega, mas não joguei. Sinto muito, saiu 6 números, alguém ganhou, ninguém ganhou. Então, é fazer o movimento, não dá pra ficar parado, tá? No amor, flertes e encontros rápidos. Então, é aquele momento da paquera, aquela coisa rápida. Eu olhei pra aquela pessoa, achei interessante. Então, é aquele comecinho, né? Ou aquela coisa que vem bem rápida. É uma pessoa que eu fiquei nunca mais. Um encontro de uma viagem, aonde rolou e foi incrível e passou, tá? Então, ou é o comecinho, bem comecinho de um relacionamento, vai surgir a oportunidade também de se relacionar com aquela pessoa. Então, começa a ter oportunidades que você tem que estar atenta, tá? Também não pode deixar passar porque outra pessoa vem e pega seu lugar na fila, tá? O trevo é rápido. No profissional, a mesma coisa. São pequenas oportunidades. Oportunidade de mudar de emprego, mas é aquela oportunidade naquela hora, não pode hesitar. Oportunidade de crescer de cargo, mas eu tenho que me candidatar àquela vaga naquela hora, não posso duvidar. Então, é uma carta que pede muita ação, sem dúvida, entende? Se ela vem com um caminho, é complicado, porque o caminho te faz escolher e você fica naquela, para que lado eu vou? A oportunidade passa. Então, é uma carta que exige ação, exige decisão. O trevo sem decisão, ele não é nada. É uma carta bonita no meio do baralho. Ele precisa de decisão. Ele pede pra você, decide, vai e faz o que você tem que fazer, tá? Na saúde, melhoras, né? Melhora rápida. Então, se eu tô passando por alguma crise, algum problema de saúde, olha, a melhora vem de uma forma bem rápida. Então, não é algo que deva perdurar muito tempo. Por exemplo, deve ser aquelas coisas, uma virose, uma gripe, sabe coisa que passa rápido, questão de dias, você já tá bem. Agora, a gente sempre, dependendo do que a cliente traz, pede para ir ao médico, tá? Comi, faço para ouvir. Não entendi. Como faço para ouvir? Não tá me ouvindo? Acho que ela não tá me ouvindo. Então, eu não sei, no Instagram, não vou saber te orientar. Vamos lá. Na espiritualidade, abertura inesperada do campo, coincidências. Então, assim, coincidências, né? Então, é aquela coisa que aparece do nada, é aquela elevação, né? A vibração, vem aquela intuição. Gente, deixa eu perguntar uma coisa, tá todo mundo me ouvindo? Porque tem uma pessoa que não tá. E aí eu preciso saber se tá todo mundo ou se o problema é só com ela. Vocês podem me dizer aqui, por favor, para eu continuar? E, enquanto isso, vou falar de novo para vocês. Sim, tá me ouvindo. Sim. Então, acho que o problema é só lá. Mas quem tá chegando agora já me segue aqui para continuar recebendo, por favor, os nossos conteúdos. Me segue aqui, me segue também na rede vizinha, tá bom? Então, vou seguir. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o trevo? Fala pra mim.
trevo, dúvidas? Alguém com dúvida sobre o trevo? Conta pra mim. Alguém com dúvida sobre o trevo? Podemos passar para outra carta. Vamos passar para a próxima. Tem gente me pedindo muito essa carta também. Nenhuma dúvida. Muito bom. Vocês estão gostando, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Estão conseguindo ver a carta de uma maneira mais profunda? Variou minha mente. Que bom, sem dúvidas. Que ótimo. Então, nós vamos agora para a carta da estrela. Muita gente me pede a carta da estrela, né? É uma carta, ela e o lírio, assim, são as cartas que mais me solicitam. Também tem a da criança, que eu trago numa outra oportunidade. Mas, assim, de lavada são essas duas. Até mais do que a cobra, a raposa, que são cartas mais polêmicas. Então, agora nós vamos falar da carta da estrela, tá? Então, o arquétipo guia, né? É o arquétipo do guia interior. Representa propósito, representa inspiração, esperança que nos orienta, mesmo no escuro. E por que do guia, gente? Quando a gente vai olhar a história, e a maioria das pessoas, pelo menos boa parte independente de religião, tá? Conhece a história de Cristo, entende que na Bíblia conta-se que os reis magos foram guiados pela estrela. Então, por isso traz o guia, a direção. Além disso, quando a gente olha para quem está em alto mar, né, os navegantes, eles também se guiavam antigamente pelas constelações, pelas posições das estrelas. Então, a estrela, ela sempre foi usada para guiar, para chegar a um lugar. Entende? Como guia mesmo, guia físico. Eu sei que se eu seguir aquela determinada constelação, eu estou indo para o sul, eu estou indo para o norte. Eu sei que se eu seguir aquela estrela, eu vou encontrar o menino Jesus. Entende? Que ela traz o guia. Então, é o principal sentido da estrela, é esse guia que nos orienta, que nos mostra a direção. Já com esse guia, ela também fala de esperança, por quê? Porque quando eu acho uma direção, eu me encho de esperança. E quando eu acho a minha direção, eu me encho de propósito. Então, quando eu encontro o meu propósito, a minha direção, né, é algo fantástico. Então, ela também fala de propósito por isso, tá? No céu, brilha alto, constante e visível, nos orienta sem impor, é silenciosa e segura, né? Por que segura? Porque ela tá sempre ali, né? Então, é uma segurança, por isso que as pessoas se guiavam pelas estrelas, porque ela está sempre ali. Por mais que mude a posição, eles entendem, quem entende as constelações sabe para onde ir. Então, ela é uma orientação segura, tá? No amor, é um amor conectado. Então, existe conexão entre o casal. Conexão, né? Não é desejo, não é paixão, é conexão. É aquela pessoa que olha um pro outro e se entende, se conecta, tá? E reencontros por missão. Então, quando eu tô afastada, e aí vem aquela história, ai, isso acontece muito para casais que tinham um flerte, alguma coisa na infância ou na adolescência, passa-se muitos anos e se reencontra. Então, é aquele reencontro por missão, a gente precisava passar por isso, a gente precisava ficar junto, a gente precisava realmente se conectar. Então, ela vai falar muito de conexão e de reconexão quando vai estar falando de amor, tá? E também essa conexão pode ser de forma espiritual, nem sempre, mas pode ser, tá? No profissional, redes sociais. Uau, alguém esperava isso? Mas gente, a estrela pode falar de redes sociais, justamente por conta lá das suas ligações. Quando a gente olha as constelações e vai fazendo as ligações, parece mesmo essa parte, né, da rede social, das conexões. E como ela fala de conexão, ela pode estar falando de rede social. Então, quem trabalha com rede social pode sim sair a estrela, tá? Ela fala sobre reconciliação
Depende das cartas em volta, tá? Mas ela é um forte indício. Por quê? Porque ela traz essa reconexão. Mas vai depender das cartas em volta, tá? Então, ela fala de rede social, ela fala de arte, ela fala de trabalho com visibilidade, porque a estrela, ela se mostra também. Então, ela vai trazer essa conexão dentro do seu trabalho, um trabalho que você se sente conectado, um trabalho onde você vive do seu propósito, tá? Então, tudo isso ela vai trazer. Ela sempre vai estar falando dessa conexão, dessa ligação, tá? E desse caminho. Então, às vezes no trabalho também pode estar falando desse caminho que você tem que trilhar. Então, por exemplo, quando aparece a pergunta, estou no caminho certo, né? Estou na profissão certa e sai a estrela, sim, né? É uma profissão que se conecta com você verdadeiramente, profundamente e também já tá te trazendo uma direção, tá? Na saúde, recuperação energética, tá? Então, tá precisando se recuperar energeticamente, recarregar a bateria. Então, é aquele conselho assim, vai pôr o pé no chão, vai abraçar uma árvore, vai se reconectar com você mesmo energeticamente. A sua energia tá baixa, você tá cansada, esgotada, né? Se tiver com uma carta negativa do lado, se não, vai estar mostrando essa conexão, né? Energética em alta, tá? Então, é aquela coisa, ela pode estar falando que a sua aura está expandida, vibrante, linda, maravilhosa, como pode estar falando que a sua aura precisa ficar assim. Vai depender das cartas que estão em volta, tá? E essa vitalidade que se renova. Então, essa parte energética, ela vai estar falando muito dessa parte energética da saúde, muito mais do que de alguma doença ou alguma situação física, tá? E na espiritualidade, é guia, é propósito. Para quem tem, quem tem religiões espiritualistas, é essa conexão com o guia espiritual. Para quem é evangélico, católico, é essa conexão com o Espírito Santo. Ela pode estar falando dessa conexão com a sua espiritualidade. Então, pode ser com você mesmo, pode ser com o universo, pode ser com o seu guia espiritual, independente se ele é uma entidade ou se ele é o Espírito Santo. Depende da sua crença, da sua fé. E a gente não tá aqui para discutir isso. Mas para que vocês entendam de uma forma geral qual é essa conexão. Até porque, gente, se vocês forem atender uma pessoa de outra religião, né, de uma religião evangélica, de uma religião católica, e sair a estrela, por exemplo, com a cruz, pode estar falando de religião mesmo. E aí você vai ter que ter esse jogo de cintura e saber falar, né? Saber falar dessa conexão, dela se reconectar, voltar para a religião, de repente, voltar para a espiritualidade dela. Então, tem que entender que tem pessoas que veem de uma maneira, pessoas que veem de outra. Certo? E aí? Entenderam tudo agora? Tá todo mundo craque? Posso fazer agora chamada oral? Mentira. Ficaram com alguma dúvida? Fez sentido para vocês? Entenderam como foi? Gostaram? Conta aqui pra mim. Show! Alguém ficou com dúvida? Amando, que bom, que bom. Todo mundo entendeu tudo? Que maravilha! Que bom, fico muito feliz. E aí, o que eu venho também, gente, trazer com isso, tá? Para que a gente entenda a carta de uma maneira muito profunda e não coloque a carta como é só isso. Entende? Porque a gente tem, infelizmente, tem muito conhecimento que a gente absorve que é só aquilo. Ai, olha, o lírio é só paz. Ah, sei lá, a estrela é só espiritualidade. E aí, quando a gente vai fazer uma leitura, a nossa intuição trava. É aí que a nossa intuição trava. Por quê? Porque a nossa intuição nos traz uma outra informação e a gente tenta buscar essa informação dentro da carta e não encontra. E aí, quando eu não encontro, eu fico com medo de falar. Agora, quando eu sei que ela tem todos esses significados, ela abrange tudo isso, ela consegue abraçar todas essas vertentes,
e a minha intuição vem, por exemplo, na montanha, falando que aquela pessoa, vamos lá, gente, é um adolescente, né, que tá fazendo a leitura, por exemplo, de não vai atender criança, hein, gente, pelo amor de Deus, 16, 17 anos no mínimo, tá? Mas é um adolescente que tá fazendo aquela leitura com você, ou uma jovem, e aí sai. E ela quer saber se ela vai conseguir se libertar do que ela tá vivendo. Ela não fala o que tá vivendo, mas você sente que é coisa pesada. E aí aparece, por exemplo, o urso, o chicote e a montanha. E você sente que aquilo é um abuso físico, porque pode ser, né? E você sente que ela tá tentando se proteger de qualquer maneira, mas não tá conseguindo sair dali, tá totalmente sob controle, né? E aí é só a vez de tirar outra carta e falar assim, como ela vai sair daqui? Eu sei que tá difícil, eu sei que tá quase impossível, mas tem que ter uma brecha. Como? Me mostra como ela pode sair daqui, para você poder orientar. Só que se você não sabe que a montanha pode dizer sobre isso, a hora que vier isso na sua mente, você vai falar, tô louco. Tô louco. Deve ser a mãe. Deve ser a mãe que é super protetora, a mãe que é narcisista, e você não pensar ou não aceitar o abuso, entende? Então, quando a gente entende o baralho de forma mais profunda, a nossa intuição faz sentido. E é por isso que eu falo, decorar não vai adiantar. A gente precisa entender, viver, sentir a carta. Quando eu sinto a carta, quando eu vivo a carta, quando eu me permito, eu consigo uma conexão mais profunda e com isso, leituras mais assertivas. Porque assim eu começo a acreditar na minha intuição e não achar que é coisa da minha cabeça. Porque quando eu não sei que pode dizer aquilo, é coisa da minha cabeça. Quer ver? A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, meu Deus, gente, da onde isso? Não vou falar isso. Não vou falar isso. A pessoa me perguntou assim, o que eu preciso melhorar em mim? Eu tava bem no comecinho, né? Aí, uma carta. E sai qual? A cobra. E aí, fala o quê? Traição? Meu bem, você precisa ser traíra. Não é? É o que a cobra fala? É o significado? Falei, e agora? O que eu faço? Uma carta, a cobra, e o que eu preciso melhorar em mim. Em mim. Não é como eu preciso cuidar quanto ao outro, não é como eu preciso me proteger do outro, é como eu preciso melhorar em mim, o que eu preciso mudar dentro de mim. E aí, o que eu falo? Aí na minha mente veio assim, você precisa ser mais flexível. E tá doida, a cobra não fala disso, cala a boca. E agora? Meu Deus, o que eu falo? Ferrou. A cobra não fala de flexibilidade, por que eu vou falar para as pessoas ser mais flexível, pelo amor de Deus? E isso ficou uma guerra interna dentro de mim. Até a hora que eu falei, quer saber? Vai, seja o que Deus quiser. Falei, olha, você precisa ser mais flexível. E aí ela falou, faz todo sentido, eu sou totalmente rígida, totalmente inflexível, as coisas têm que ser do meu jeito. E aí eu fui entender, falei, cara, por que veio a flexibilidade? Não é o significado da carta, nenhum curso me ensinou isso, ninguém me ensinou isso. Da onde vem essa informação? Ah, da minha intuição, ok, mas tem que fazer algum sentido. E aí, a gente percebe estudando. Quando eu fui olhar, quando eu fui entender a carta pela natureza, o que a cobra é? Flexível, totalmente flexível. Então faz sentido. Então, entende? Nem é autossabotagem, Anne. Eu tinha um curso que me ensinou uma técnica gigante, que foi a mesa real. E mais uma que eu entendia muito menos do que a mesa real. E eu queria viver disso, e eu queria aprender, e eu queria colocar isso em prática. Entendi? Eu não tinha apoio, eu não tinha ninguém para perguntar tá certo ou tá errado. Não tinha. Eu fui buscar tudo muito sozinha, entende? Foi muito sozinha mesmo que eu fui buscar. E aí, quando eu fui olhar, falei, cara, e agora? Eu podia até falar que ela só pensa nela, mas não foi o que ela perguntou. Sabe por quê? Porque ela perguntou o que eu preciso melhorar. E quando eu pergunto o que eu preciso melhorar, eu não posso falar você só pensa em você, porque eu não estou respondendo a pergunta. Eu podia falar que ela precisa crescer, trocar de pele, ok, faria sentido também. Mas na minha mente não vinha outra coisa. Eu falava, ela precisa ser mais flexível. E isso não tinha em nenhum lugar que eu tinha estudado, entende? Então hoje eu tento trazer isso para vocês, o maior número de informação possível, porque quando você ouvir a sua intuição,
o que que vai acontecer? Você fala assim, mas faz sentido, a cobra é flexível. Olha, você precisa ser mais flexível. E vai falar sem medo. Vai falar sem ficar se cobrando, se julgando, se martirizando. Entende? Então, quando a gente consegue entender, quando eu falo pra você, olha, a flor do lírio demora a crescer. Então, você sabe que é algo que pode demorar, que é algo mais lento, que é algo mais suave, que é algo mais sutil, que é algo delicado, que é algo maduro. É maduro, demora a florir, é maduro, matura. Então, você entende melhor que ela precisa de um lugar limpo. Então, é um negócio que já não tem mais aquela sujeira emocional, não tem mais aquela bagunça. Eu preciso de um lugar limpo. Então, quando eu entendo isso de verdade, a minha intuição não fica fora da curva, entende? Eu consigo encaixar a minha intuição no significado da carta e a coisa começa a fluir. Certo? Valeu a pena a aula de hoje, valeu a pena domingão estar aqui comigo? Gostaram? Gente, hoje é isso. Trouxe essas 5 cartas com muito carinho para vocês. Daqui a pouco eu vou subir essa aula para a rede vizinha. Quem puder colocar o nome da rede vizinha aqui para mim, eu agradeço. Quem não me segue lá ainda, vai na rede vizinha, me segue. Tem muito conteúdo já lá. Eu vou disponibilizar o link dentro do grupo do WhatsApp, junto com o resumo dessa aula, tá? Então, eu vou colocar o resumo da aula dentro do grupo, que é um mini guia que eu faço para vocês a cada aula que eu estou fazendo aqui. Eu estou liberando um guia para vocês dentro do grupo do WhatsApp. Então, fiquem no grupo para poder receber o guia, tá? Só quem tá lá vai receber. Não tenho como mandar para cada um individualmente. Então, tem que estar no grupo para receber os guias, tá? Vou enviar lá no final. Assim que subir a live, eu já envio lá para vocês tanto o link quanto o guia, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Quem ainda não me segue aqui, me segue. Quem ainda não me segue na rede vizinha, me segue. Façam suas perguntas, comentem, compartilhem, salvem o conteúdo. Isso ajuda as nossas redes sociais a divulgarem o nosso trabalho e ele chegar ao maior número de pessoas. E se inscreva para o evento No Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano. Evento online gratuito entre os dias 2 e 8 de junho. Neste evento, eu vou começar a te ensinar aí o caminho para você ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência ajudando pessoas. Então, se inscreve, fica no grupo para receber tudo. E vai ter sorteio na última aula, que será no domingo. Então, no domingo tem sorteio. No domingo, no dia 8, tá? Tem sorteio de um curso completo, um conjunto de guias e uma leitura de mesa real comigo. Então, 3 pessoas serão contempladas, mas tem que seguir todas as regras, inclusive assistir as 3 aulas do evento completas, pegar as palavras-chave que vão estar nas 3 aulas e responder um questionário, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Fiquem com Deus e qualquer coisa, manda aqui que eu vou respondendo assim que possível. Ou lá na rede vizinha, embaixo da live, pode fazer suas perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Na pergunta se chega alguém para compromisso. Lírio, navio e trevo. Acredito que chegue, mas é algo que precisa ser maturado aí. Precisa amadurecer melhor isso, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Como entrar em contato no grupo de WhatsApp? Faz assim, ó. No link da bio tem a inscrição do Caminho das Cartas. Por lá você consegue. Se você não conseguir no link da bio, você pode me chamar aqui no privado que eu te mando o link, tá? Mas lá no link da bio tem tanto esse link quanto o link para falar direto comigo, tá? Mas aqui no privado do Instagram, ali nas mensagens, eu também consigo te mandar. Aqui, se eu coloco, você não consegue clicar. Então, não vai adiantar eu colocar aqui para você. Então, me chama em um desses canais que eu consigo te mandar, tá bom? Beijo no coração de vocês. Nos vemos amanhã às 18h18 aqui, tá bom? Até amanhã.